Ok. Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje a gente vai falar com o Rogério. Ele é o fundador, um dos fundadores da UBLink. Vamos falar bastante sobre isso. A UBLink é uma startup do mercado imobiliário, tá? O que eles querem aí é desbancar quem está reinando no mercado hoje. Eu gosto disso, pessoal. Eu gosto de concorrência, porque isso tem alguns filósofos e alguns teóricos que dizem que a concorrência é uma grande competição entre os players para que o lucro seja reduzido a zero e a qualidade seja elevada ao infinito. Então, enquanto a gente não chega nessa qualidade infinita e nesse lucro zero de todos nós empreendedores, é isso que as empresas estão fazendo. Eles estão sempre fazendo essa melhoria de serviço. Então, a gente vai conhecer um pouquinho da estrada da UBLink, que é uma empresa nascente, acabou de ser fundada, e o Rogério é aqui o meu convidado nessa entrevista. A gente está fazendo a entrevista que é diferente, que não é presencial, porque o Rogério está em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro, mas a gente também vai falar sobre Rio e São Paulo e essa ponte aérea aí da UBLink. Rogério, primeiro, muito bem-vindo aqui ao Papo de Corretor, a esse canal que está sendo criado para mostrar para os corretores de imóveis e para mostrar para os players de mercado imobiliário que existe vida além do exército de 1.000 e 1.500 corretores no meu imobiliário. A gente precisa trazer a tecnologia. Muito boa tarde, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da UBLink. Muito obrigado a você, Heitor. Agradeço você e as pessoas todas que estão assistindo, vendo aí o seu canal. A gente tomou conhecimento do teu canal, ficamos felizes de ver que você está acompanhando o mercado, que você é um cara plugado, e acho que isso é bom não só para os corretores, como para todo mundo, né, que curte, que gosta, que vivencia indústria imobiliária, né? Muito obrigado. Obrigado a você. Então, conta um pouquinho, Rogério, de como nasceu essa... vamos criar uma startup? Na verdade, assim, eu e o Arnaldo, eu fui diretor, falando um pouquinho da gente, né? Eu fui diretor da Cyrela durante uma década, né? A época que a Cyrela era uma companhia desse tamanho, nem a área de marketing existia. Trabalhei com o Eli esse tempo todo, aliás, o seu Eli foi uma referência, ainda é, né? Uma referência, mas uma escola para o mundo imobiliário como um todo. Depois trabalhei na Tecnisa também, ainda como diretor de marketing. E quando estava iniciando a história de Abiara, né, que depois foi comprada pela Brasil Broker, eu ingressei no time para ajudar a montar, a ser quase que um co-founder da empresa, né? E foi uma tremenda revolução na época, né? Onde a Lopes era uma empresa que dominava o segmento, né? Tinha todas as suas razões para isso na época, e a gente imprimiu um formato diferente dentro da indústria, agregando um pouco de uma visão completamente diferente daquela que já existia, né? Isso consistia, por exemplo, em fazer com que a imobiliária tivesse uma participação maior na formatação de produto, com departamento de pesquisa, né, com engenheiros, porque a nossa concepção de negócio na época entendia que um produto bem concebido se tornava a venda mais líquida, né? E você, como homem de venda, você sabe, né? O mais difícil, muitas vezes, é você vender aquilo que não é invendável, mas é um produto mal concebido, né? Sim. Então, aí nasceu a Abiara. Bom, então a gente ficou um baita tempo. A Abiara fez abertura de capital. Da abertura de capital, a gente teve duas companhias, uma incorporadora e outra empresa de vendas. Eu fiquei mais na empresa de vendas, depois a empresa incorporadora acabou sendo agregada à Agra, que depois virou PDG, junto com outras várias empresas, né? Fazendo uma história curta aqui, né? Eu saí, montei outra companhia, depois tive problemas de violência em São Paulo, que acho que Brasil inteiro, assim, né? Problema de violência o tempo todo, mas fui assaltado 2, 3 vezes em regiões muito próximas ali, e minha esposa falou, a gente vai acabar morto aqui. E a gente fui morar nos Estados Unidos, fiquei 6 anos e tanto nos Estados Unidos, e aí reencontrei o Arnaldo lá, né? O Arnaldo assumiu a presidência da empresa de vendas, que foi adquirida pela Brasil Brokers, e ficou mais 10 anos, 11 anos lá. A gente brinca, fala que é o maior, como é que fala, contrato de permanência, né, de no compete que teve um executivo, foi do Arnaldo, foram 12 anos.
E a gente se encontrou em Miami e a gente começou a debater um pouco o mercado imobiliário como um todo, embora eu já estivesse empreendendo lá, né, como uma empresa mais focada em crédito imobiliário nos Estados Unidos, fazendo home equity. Eu falei para ele, como que faz com os corretores, né? Porque com a diminuição dos lançamentos, a vida do corretor fica uma coisa complicada, né? Ao mesmo passo que ele tem que ser ali, tá linkado com uma empresa de vendas, a vida desse cara é difícil, né? Porque ele não pode vender outro produto, porque se ele vende outro produto, ele vai ficar com uma má fama, tá certo? Porque ele está fazendo o PF, em contrapartida ele tem o cliente, é uma roda, uma saia justa, né? Fica ali com uma roda presa, né? Como é que faz? Eu falo, puta, é complicado, acho que isso a gente não consegue corrigir, nem sei se isso é coisa de correção, enfim, a gente entrou um pouco nesse debate, e a gente começou a debater ainda, como estava nos Estados Unidos, a tecnologia é muito presente ali em tudo que você faz, né? Será que não tem nada tecnológico suficiente que possa fazer com que esse corretor, que é um autônomo, se torne livre para fazer qualquer tipo de venda, né? Então, o nosso olhar nasceu, né, Heitor, é muito mais nesse sentido do que propriamente dito olhar os competidores que existem, né, e falar, vamos desbancar um ou desbancar o outro e tal. Sim. A gente é da indústria imobiliária, eu e o Arnaldo, há 30 anos. Então você vocês, imagina o que... vocês conhecem todo mundo, né? Não é questão de desbancar um ou outro, é vir para trazer alguma coisa melhor para o mercado que talvez atenda a uma demanda, né? E aí a gente, nesse ínterim, como seria bom para o corretor? Esse cara, eu sempre brinco, até uma vez escrevi um artigo nas minhas redes sociais, falando que corretor é o cara que nasce desempregado todo dia, né? Qualquer homem de vendas, ele nasce desempregado, ele acorda de manhã, todo desempregado, vamos lá, né? Depende dele, né? Então, começar uma companhia, né, dentro de imóveis sem levar o corretor em consideração, para mim é uma coisa inadmissível. Também Assim, acho, também acho. né? O corpo a de gente fala... vendas, o corpo de vendas para mim é a ponta possivelmente mais importante em todas essas questões aqui. Lógico que existe o cliente, o comprador, sem o comprador, o corpo de vendas não é nada, mas dentro da estrutura dos stakeholders ali, né, da empresa como venda, né, o corpo de vendas, sem dúvida, é uma parte possivelmente a mais importante de todas, na minha opinião, claro. Não, e na nossa também, né? E a gente viu várias companhias, essas grandes empresas, startups grandes, médias, enfim, de pessoas que desconhecem algumas particularidades da nossa indústria, né, achando que corretor não presta, né, corretor é isso, né, menosprezando e desprezando a classe, né? Então, além disso, a gente via que outras empresas, poxa, mas está fazendo coisa que há 10 anos atrás a gente já não fazia, né? Estão fazendo, peraí, as coisas esquisitas, eu acho que tem aqui um caminho de oportunidade, né? Então, o nosso raciocínio qual foi? Da onde vem o Ublink, né? A gente começou com uma história realmente de um raciocínio de uberização, né? Daí vem o UB, mas, na verdade, isso acabou se tornando 5% do nosso negócio, depois você vai entender um pouco. Mas qual que é o raciocínio desse pedacinho de uberização? Imagina os corretores que estão dentro do plantão. Eu não sei se você já participou de lançamento ou se você é um cara mais focado. Bom, aqui em São Paulo tem plantões que chegam a ter 200 corretores, 300 corretores de plantão. Né? Aí você tem, sei lá, 100 visitas estourando. E o que faz os outros 200 fazem o quê? Vamos fazer oferta, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer, quer dizer, 1000 coisas aí, né? E a gente falou, poxa, e se a gente conseguisse, de alguma forma, dar uma atribuição e entregar clientes para esse corretor que está ali, mesmo que seja para um prédio do lado, mesmo que seja para o próprio empreendimento, enfim, mas onde ele pudesse usar o tempo livre dele de maneira produtiva, né? Então, esse foi o nosso primeiro raciocínio. Você imagina um cara querendo visitar um edifício aqui, do lado de um lançamento, ele está aqui de plantão, e aparece uma visita aqui, fala, pô, eu queria um corretor agora para me atender nesse prédio, que está pronto ou semi-pronto. O corretor simplesmente sai daqui, vai ali e atende. Certo. Então, começou aí nosso raciocínio, contratamos a KPMG
aqui no Brasil e nos Estados Unidos para ajudar na modelagem de negócio, porque ideia é boa, mas na hora que você põe em prática as coisas mudam, né? Então, contratamos, acabamos agregando sócia a Vânia. Tá? Aí nós agregamos, então, a IBM, né? Que foi... A gente teve acesso a toda a tecnologia da IBM graças à Vânia, que acabou integrando o time de sócios, né? A Vânia foi vice-presidente da empresa por 26 anos, da IBM por 26 anos, né? Graças a ela, a gente conseguiu ter acesso para uma startup, que é uma coisa muito complicada, ter acesso à tecnologia que dificilmente uma empresa que está no início da sua longa jornada aí teria, até porque os custos são bem, como é que fala, apertados nesse momento, né? Bom, nós ficamos praticamente 3 anos em desenvolvimento, né? Terminamos no final do ano passado, em janeiro, nós começamos a popular os imóveis dentro da plataforma, né? Então, a UBLink, resumindo de tudo que eu falei, é uma companhia especificamente voltada para venda, compra e locação de imóvel, tá certo? Então, a gente nasce com as duas pontas, né? Tanto venda e compra e locação de imóvel, e além de ter outras fontes de receita. O nosso conceito básico é ser um marketplace de verdade, e a gente já está implementando isso. Eu posso citar alguns caminhos aqui, né? Mas, de diferencial, o Heitor, se você quiser me interromper para fazer qualquer tipo de pergunta aí, porque homem de vendas fala igual a você, né? Sim. Vamos lá, o que acontece? Rogério, eu sempre falo que os primeiros players de tecnologia do mercado imobiliário foram as plataformas de anúncio. Só que eu sempre falo no canal, sempre falo no meu Instagram, eu sempre estou brincando com o pessoal com o seguinte: olha, plataforma de anúncio não ganha dinheiro vendendo imóvel, ganha dinheiro vendendo anúncio. Então, eles não estão nem aí se existem 500 mil anúncios de 500 mil imóveis ou 500 mil anúncios do mesmo imóvel. Então, prefiram aquelas empresas que ganham dinheiro vendendo imóvel, porque o conflito de interesses não existe, enquanto que o conflito de interesses na venda de anúncio é muito óbvio. Eles estão interessados em vender anúncios. E é por isso que empresas como a UBLink, na minha opinião, serão o próximo passo da tecnologia no mercado imobiliário, porque vocês ganham dinheiro quando o imóvel é vendido ou locado. Vocês não ganham dinheiro quando o imóvel é anunciado. Né? Não é isso. Isso, Aí você fala uma palavra que, na minha opinião, é a peça-chave, que é marketplace. Nós somos um marketplace. Qual é a grande diferença entre um marketplace e uma empresa que está colocando tudo em house, colocando tudo para dentro, todas as opções para dentro, seja ela de locação ou venda, e se preocupando diretamente com essa venda, em comparação com o que você quer, que é um marketplace, pelo menos é o que você me disse aí. Isso. Bem legal a tua pergunta, obrigado. Acho que é ótima, excelente pergunta. Eu também acho, assim, na minha experiência profissional, eu fui o primeiro profissional a fazer um lançamento via internet no Brasil, com a Tecnisa, em 1998, né? Foi até noticiado nos meios televisivos aí, na época era o futuro chega à indústria imobiliária. Era até divertido ver isso, né? E era um lançamento em Flash na época, acho que nem você sabe o que é isso. Sei. Flash plugin é a internet. Assim, apesar da minha formação ser engenharia civil, eu sou nerd raiz, né? Eu gosto muito de programação, gosto muito de tecnologia, desde molequinho, assim. Meu primeiro computador, até mando um abraço para a Vânia, que meu primeiro computador foi um Pentium 100 da IBM. Oh. Que legal, bacana. Bom, e assim, aí o que a nossa visão a respeito disso, assim, ela trafega em vários aspectos, assim, né? Então, a gente, quando fala de link, né, UBLink, que a gente linka tanto o homem de vendas, o proprietário e a propriedade, né? Ou seja, e o cliente final. Então, assim, a gente está preocupado com essas 3 pontas e a gente foi entender as dores de cada um desses caras, né? O que é benefício para o corretor, né? O que é benefício para o cliente? O que é benefício para o proprietário? E aí, assim, Heitor, tem um mundo de coisas, né? Que eventualmente, se a gente saísse com tudo, a gente ia demorar mais 10 anos para deixar isso pronto. Mas eu vou citar alguns exemplos bem interessantes, né? A gente
viu que outras plataformas que fazem locação de imóvel, por exemplo, ou até venda, eles interrompem a sua relação com esse cliente no momento que concluem o negócio. Idem com o corretor. Então, nosso primeiro raciocínio, né, foi: a gente tem que abraçar essa pessoa, né, no tempo de vida dela, porque ela vai voltar a comprar, ela vai voltar a alugar. Nos Estados Unidos, né, o índice de locação chega a ser 4, 5 vezes superior à da média de um brasileiro de classe média. Não estou falando de classe mais baixa, classe média, média alta, né, que é esse cara que normalmente pode se mudar mais. Porque os Estados Unidos tem duas pontas muito fortes, das duas costas, né, são muito fortes economicamente, né, tanto do Pacífico quanto do Atlântico. Então, tem uma mobilidade grande ali. A pessoa é transferida, quer mudar, enfim. E eu acho que estar acompanhando esse cliente é importante. O que significa estar acompanhando? O cara vai se mudar, ele vai ter um monte de problema. A gente já pegou caso, por exemplo, de clientes falando o seguinte para nós: escuta, eu mudei usando a plataforma X e eu cheguei lá, cara, a luz estava cortada. E eu tenho uma mãe senhorinha que depende, pô, tem que fazer comida para ela, tem que fazer não sei o quê. Imagina, estava perdido. Sabe o que eu tive que falar? Eu acessei, eu falava com um bot, né? Falava com um robô. Com quem que eu falo, pelo amor de Deus? O cara falou: sabe o que eu tive que fazer? Eu desci no térreo, fui lá, falei com o porteiro, consegui, graças a Deus, o telefone do proprietário, liguei para o cara, para conseguir, finalmente soube que o cara, toda vez saía um inquilino, ele ia lá e desligava, mandava cortar a luz. Então, esse é um tipo de problema que a gente se preocupou, né? O corretor, a mesma coisa. O cara, olha só, o corretor, Heitor, ele tem que entender de arquitetura, ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser advogado, economista. Entendeu? Então, cara, o corretor, ele olha um troço desse e fala: me tira um pouco desses sacos de cimento das costas e me deixa fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é venda. Exato. Entendeu? Então, o que foi o raciocínio da gente? Também não abandonar o corretor, número 1, todas as pontas. Tá? E segundo, tirar toda a parte chata das costas dele. Então, a gente tirou toda a parte legal, planta, documentação, discutir cláusula, tudo a gente tirou da mão do corretor. Ele é responsável única e exclusivamente por apresentar o imóvel e ponto. Entendeu? Ele apresenta, fala da região, pode falar um pouco de mercado, que eu acho que isso é rico para a decisão de compra e venda do imóvel. Sim. Mas, assim, ele não entra em conflito negocial, ele não entra um monte de aspectos que corretor, a gente teve mais de 5 mil corretores dentro da Abiar. Então, você imagina se a gente entende um pouco de dor desse cara, né? Sim. Só para terminar, eu vou deixar você falar. E fora isso, na locação, o que nós fizemos? O corretor, além do valor que ele recebe daquele primeiro aluguel que é feito na conclusão do contrato de locação, né? Ele tem ali 3 anos onde quem está administrando esse contrato recebe a administração, tá certo? Um percentual do valor total da locação. Nós pegamos parte desse valor e mandamos para o corretor também, de maneira que ele, profissional, tenha uma carteira, porque é sacanagem, a gente ganha e o cara não ganha nada. Ele só ganha na primeira. Você está de parabéns, Rogério. Está de parabéns, cara. É uma filosofia da companhia, entendeu? Então, assim, o nosso plano para corretor ele é muito enorme. Eu não posso falar agora porque pode gerar falsa promessa, entendeu? Então, a gente não gosta disso, mas, assim, vai até em questões de pessoais, questões de mobilidade. A gente tem um raciocínio muito grande. Dentro da Biar, a gente tinha uma assistência social para corretor, por exemplo. Entendeu? Então, a gente não abandonou esse raciocínio. O corretor, para nós, é uma figura muito importante. Perfeito. Rogério, você bem falou aí que você, lá nos Estados Unidos, estava com uma experiência de home equity, financiamento imobiliário. Acredito que vocês também estavam mexendo com mortgage, ou não, se me corrija se eu estiver errado. Sim. Hoje, o que eu vejo, assim, na minha carreira, eu vou fazer 3 anos agora de corretagem, tá? Agora em julho. Daqui a 2 meses eu vou fazer 3 anos. E 97% das vendas que eu fiz envolveram algum tipo de financiamento, tá? Às vezes não financiamento direto não financiamento bancário, mas poderia ser um financiamento direto com o proprietário. Mas e só foi 97% porque teve um cliente meu que comprou 15 unidades comigo, porque se não fosse isso, seriam 15 unidades à vista. Seriam 99%, assim, sem dúvida.
E aí, como é que o Belink está tratando essa questão do financiamento imobiliário? Porque é o seguinte, eu sempre falo para as pessoas para os corretores que eu treino, para os meus mentorados, que olha, se você não sabe, se você não tem um perfil financeiro do seu cliente, você está começando a alimentar uma questão chamada frustração. Por quê? Se você não sabe quanto ele é a prova de crédito e você está mostrando imóveis para ele porque ele falou que quer um imóvel do valor X, você está começando a ir pelo caminho errado. Então, qual foi a estratégia que eu fiz nesses meus 3 anos de carreira? Eu sempre primeiro faço uma aprovação de crédito, que é gratuita, tá? Ninguém cobra, nenhum banco cobra por isso, por uma aprovação. Todos os bancos têm pelo menos 30 dias de validade, hoje uma concessão de crédito. Então, eu tenho 30 dias para trabalhar, sabendo que eu não vou gerar frustração no meu cliente, sabendo que eu não vou precisar futuramente fazer, caramba, olha, teu crédito não foi aprovado. E aí, eu gerei uma expectativa no proprietário, eu gerei uma expectativa no futuro, no pretenso comprador, e a coisa não aconteceu. Então, o que eu faço? Eu sempre gero, primeiro, a parte do crédito, caso a compra seja feita por financiamento, eu sempre faço a aprovação de crédito para depois seguir com qualquer coisa. O que o Belink está fazendo no sentido de crédito imobiliário? Legal. Então, você vê, faltou uma coisa aí, né? Do que eu falei, o corretor é engenheiro, além disso é correspondente bancário. A gente acabou de esquecer. Também. Então, Rogério, o que a Ubelink está fazendo no sentido do financiamento imobiliário? Deixa eu vou, se você me permitir, claro, vou fazer um share de uma das telas aqui, que eu acho que fica bem claro aí nosso caminho aqui. Você está enxergando bem aí? Não? Estou enxergando muito bem. Tá bom. Então, isso aqui é uma tela que está na loja, então eu posso falar um pouquinho, mas só para você entender aí o que a gente está falando, né? Quando eu estou olhando sob o ponto de vista do aplicativo do cliente. A gente tem 3 aplicativos, né? Esse aqui é o do cliente. No final do ano, a gente acabou recebendo um prêmio de melhor UX de produto imobiliário, né? De aplicativo imobiliário. A gente ficou até feliz com isso. Mas para você entender, assim, eu queria só chamar a atenção. Primeira coisa, a gente é a primeira empresa a usar realidade aumentada para a procura de um imóvel. Vou te explicar como. Agora, sim, a gente também, uma vez um jornalista, acho que não sei se foi da revista Exame, enfim, uma dessas grandes publicações de negócio, perguntou para nós se a gente não tinha preocupação de que a tecnologia pudesse ser copiada de alguma forma. A gente falou, olha, a tecnologia, ela está aí, né? Então, a gente nem pode dizer e falar, não, isso não vai ser copiado, ou vai ser, mas a tecnologia como um todo é isso. Tanto que o próprio Elon Musk, que é o novo gêniozinho aí da história, o gêniozão, né? Abriu as patentes, muitas das patentes da própria Tesla. Ele falou, puxa, a tecnologia ela está aí, né, para ser usada. Perfeito. Então, assim, imagina você, esse cliente, Heitor, chegando, ao invés de ligar na imobiliária, que pega o lead, que passa para o corretor, que não sei o quê, aí tem muito corretor que às vezes não é aquele corretor bom profissional, acaba querendo vender outra coisa para o cara, um lançamento para aquele lead. Então, o cara estava buscando 2 dormitórios, sei lá, na Barra. O cara oferece um lançamento aqui em São Paulo para o cara, porque é um perfil de investidor. Você fala, poxa, meu, não tem nada a ver com nada. Agora, você imagina ainda esse cliente, está passando ali na orla, fala, esse predinho novo aqui que saiu, tá bacana, hein? Cara, será que tem unidade para venda ou para locação? Normalmente, você vai lá na plaquinha, vende, você aluga, e tarararará, liga, é esse o processo. Né? Na Ubilink, o que você faz? Você aperta um botãozinho, ele abre a tua câmera, você aponta para o prédio, ele mostra por realidade aumentada se tem a venda ou locação. Né? E ali você faz uma imersão dentro dele. Né? Então, você pesquisa por realidade aumentada, por GPS, desenha no mapa, procura no site, usa filtros, como muitas outras empresas, e próprio QR Code. Né? Para o proprietário, né, ou para quem está alugando, a gente também garante o aluguel sem fiador. Acho que isso hoje é praticamente uma commodity dentro da indústria. Eu acho que uma das empresas aí, startup, foi como é que fala? Foi uma disruptura que ela criou, né? Acabou virando uma cultura dentro da indústria imobiliária. Acho que foi isso o grau de excelência deles. Né? Depois a gente tenta dar imersão total ao cliente dentro desse imóvel. A gente usa uma tecnologia chamada LiDAR,
que você que é um cara de tecnologia talvez conheça, né? Que tem a ver com infravermelho e laser, né? Depende do equipamento que você usa. Mas pode explicar para o pessoal aí que tá nos assistindo. Tá, mas assim, o LiDAR basicamente consiste numa câmera, né? Que ela emite feixes de laser ou infravermelho, né? Por todo o ambiente, e ela vai criando pequenos dots, assim, né? Pequenos pontos, e ela volta e vai lendo aquela imagem. É uma fotografia, mas muito precisa, né? Através dela, a gente pode até entrar aqui no exemplo, mas através dela você pode tirar medidas, você pode, enfim, ter a planta. Muitas vezes, né, o Heitor, você sabe disso, o cliente está comprando imóvel e fala, não, mas você tem a planta? Né, o grande dor de cabeça, porque aí você liga para o proprietário, puta, eu não tenho, sei lá onde está a planta, né, é uma tremenda, bom, enfim, a gente depois eu mostro isso aí, mas isso faz com que você tenha as medidas muito fidedignas daquele imóvel, né. Tem, por exemplo, cliente que pergunta a medida do pé direito. Fala, pô, mas qual a relação disso? Ele vai ter um móvel que vai até o teto? Às vezes o próprio corretor fica perguntando, eu não sei, pô, não tenho todas essas... E o grande lance é que o cliente tem sempre razão, né? Quase sempre, mas vai. 99% das vezes o cliente tem razão. E se ele está perguntando, a nossa missão é informar ele, né? Ele tem todo o direito. Pouco importa para a gente para que é. Se ele está perguntando, a Até informação porque a gente tem que vai estar ganhar dada. comissão, né? Exato. E outra coisa, né? A gente está falando aqui, quando a gente está falando de lançamento, a gente está falando de incorporadores que têm essas plantas em CAD, que não é uma grande dificuldade. É porque o pessoal da arquitetura acaba não conversando com a ponta de vendas, né? E aí essa informação fica um pouco solta. Mas é bastante tranquilo. Vocês estão aí provando que dá para ceder essa informação com determinada facilidade. Mas continua aí, eu só te interrompi, porque como você bem falou, sou um homem de vendas, eu falo a beça, mas hoje é o dia de você falar. Não, eu falei que eu também sou, então são dois que falam. E aí, assim, a nossa grande preocupação aqui, Heitor, no momento da visita, vamos supor, o cara entrou ali nas imagens, viu, passeou dentro do imóvel, ele quer visitar. Agora, a gente acompanhou aí uma série de informações noticiosas de veículos, né, que saíram televisivos e tal, falando de pessoas que têm usado o aplicativo para se passar por um falso locador, invadir o prédio e fazer um arrastão nele. Isso Isso é um aqui, problema. graças a Deus, no Rio, essa moda não chegou ainda, não. Pois é, aqui em São Paulo tem essa história, né? E isso é extremamente crítico, né? Ou pessoas que se passam por falsos corretores, né? Poxa, bom, o que acontece com a gente? Quando você pede para fazer uma visita, lembra da história da uberização que a gente falou, né? Automaticamente a gente checa todos os dados criminais e processuais dentro da LGPD, né? E gera um código digital para a pessoa. E você acompanha a locomoção desse corretor até o ponto do edifício que você quer visitar. E o corretor, idem, vê você se locomovendo. Né? Quando você chega na porta, você simplesmente passa o seu código para a portaria e eles, como a gente já checou os dados e você é ficha limpa, você está autorizado a entrar no empreendimento. Né? Perfeito. Então, isso é um ponto muito diferencial dentro da indústria imobiliária. Essa aqui é uma empresa colombiana, que agora essa tecnologia acabou de ser agregada ao RAP, né, que eles estão usando agora, até o presidente do RAP é nosso conselheiro, ele viu a gente colocando aqui, puxa, isso tem que estar no RAP, e colocou no RAP, né, que tem problemas de segurança, né, problemas de segurança. Mas isso foi uma questão de M&A? Vocês adquiriram só a tecnologia ou a empresa como um todo? Não, só a tecnologia, não é nosso negócio. A gente é bem focado na indústria imobiliária. Bom, aí quando eu te falei, a gente, quando você põe ali o valor, Heitor, você gostou do imóvel, gostou da visita, tal, você dá nota para o profissional quando você sai do imóvel e dá nota para o imóvel também, porque muitas vezes o proprietário quer saber o que aconteceu com o imóvel, porque tem corretor que não fala, não dá o feedback pro proprietário, né? Aquele mau corretor, ele não fala, olha, o cara está olhando várias possibilidades, sim, mas ele ficou muito decepcionado com a pintura, né? Com a vista, ele esperava ter uma vista diferente, com o vizinho, enfim, né? Através de um sistema de nota, de gamification, ele vai lá e dá 4, 5 notas sem escrever, sabe? Botando dedinho só e ele recebe notas ali. Depois, saindo dali, o próprio cliente manda uma proposta, ele escreve aqui e o nosso algoritmo
calcula, com base nas últimas negociações feitas naquele edifício, se a proposta pode ser aceita ou não pelo cliente. Qual o potencial de aceite dela? Né? Então, essa rodinha que ela vai girando de acordo com o valor que você vai colocando. Entendeu? Uma pergunta, Rogério. Caso a base de dados não tenha dados o suficiente para ver negociações passadas, como é que vocês fazem para... Da onde vocês tiram esse dado? A gente tem um algoritmo que vê todos os imóveis anunciados dentro desses grandes portais, né? Eles vão lendo ali o tempo todo, e a gente aplica, a gente tem um histórico de desconto no caso de locação, e no caso de compra a gente obtém dados, né, através de informações fornecidas pela B3 de financiamento de imóvel. Né? Então, o valor de avaliação chega até a gente daquele imóvel de todas as escrituras feitas, por enquanto, na cidade de São Paulo. Né? Perfeito. A gente vai expandir isso para as demais. Bom, se o cara ele gostou daquilo que ele viu, tal, ele quer financiar, como foi a tua pergunta, né? A gente já endereça ele através de API para 4 bancos: Caixa, Banco Itaú, Bradesco e Santander. E os bancos devolvem, né, alguns, na prática, alguns ainda o processo é bem manual, vou te falar, né, e outros já estão mais digitalizados. Não vou citar banco aqui para depois não ficar bravos. Não é verdade. Né? É sempre complicado a gente citar parceiro, né? Mas, assim, quem é do mercado bem sabe quais são os bancos que são mais rápidos, quais são os bancos que são menos rápidos. Apesar de existir uma questão de os menos rápidos, também existe uma questão de relacionamento. Então, talvez esse relacionamento ele é essencial, mas pode continuar que daqui a pouco eu tiro as minhas dúvidas. Não tem problema. E aí eles devolvem com a taxa o que foi pré-aprovado, né? Como você mesmo faz, isso é uma pré-aprovação de cadastro. Tá. Depois disso, a gente parte para a inclusão de todos os documentos dentro da própria plataforma. Né? Então, ele vai subindo tudo que é necessário, você sabe quais são os documentos necessários para um financiamento, e por trás, a gente nunca deixa só tecnologia, Heitor, por trás tem um time nosso jurídico olhando lá, está faltando um documento tal, está faltando um documento tal, e o próprio aplicativo já aponta para ele, né? E aí a gente tem 3 formas de contato, né? Através de notification, né? Aparece ali uma notificação no teu celular, WhatsApp e SMS, e por último, ligação, né? E e-mail, perdão. E-mail e ligação por último. Né? Só para você saber. Então, a gente vai por todos os pontos de contato necessários. Isso aqui para entender só um pedacinho da jornada do cliente. Tá. Não sei se eu te respondi aí. Não, respondeu de forma perfeita. Eu vou fazer aquela tática do Madman de fazer uma pergunta diferente para a mesma pergunta. Mas olha só, você me falou aí de uma taxa de juros que a gente sabe que existe uma pré-aprovação e uma aprovação. Quando o banco retorna essa taxa de juros de financiamento ao cliente, ele está falando de uma pré-aprovação para aquele CPF ou ele está falando de uma forma genérica, taxa balcão? Tá sem áudio. Desculpa. Para aquele CPF. Para aquele CPF. Para aquele cara. Para aquele CPF, não genérico. Genérico não funciona. Perfeito, perfeito. Porque hoje a gente está falando de taxa, quando a gente está falando de taxa balcão, a gente está falando de praticamente uma parcela muito pequena, né? As pessoas não fazem, os bancos acabam oferecendo produtos diferenciados para melhorar um pouco a taxa do cliente. Então, eu fico com um pouco de receio quando a resposta é muito automática, porque nem sempre, praticamente nunca, vai ser aquela resposta a definitiva, né? Rogério, eu acho que você falou muito bem aí, tanto assim, o que você mostrou até agora foi tanto para o processo de locação, né, quanto para o processo de venda. Se você me corrija se eu estiver errado, mas naquela hora que a pessoa faz a proposta, ela pode fazer a proposta também para a venda, sim? Sim, exatamente. Por isso que vai para o financiamento ali, né? Perfeito. E aí, quando o proprietário, ele já deu anteriormente um ok numa proposta, do tipo assim, olha, esse aqui é o meu limite. Ou como é que ele recebe a proposta e vai pensar? Como é que é isso? Ele tem 24 horas para dar o retorno dele. O imóvel fica em stand-by, né? E a gente avisa que aquele imóvel está em negociação. E ele pode fazer contraproposta ali, né? E o corretor fica sabendo, entendeu? O corretor fica sabendo e pode, através de chat, também falar com o cliente, falar com o proprietário, está aberto ali. Não é aquela coisa de velar as coisas, vou proteger, vou blindar e tal, entendeu? A única coisa que a gente pede ali, né, de nenhuma forma a gente
incentivo o corretor a entrar porque é um terceiro brigando, e era sempre um momento de estresse que a gente via na BIA, porque o cara falava assim, ele queria ser, você sabe, o cliente quer sempre subvalorizar qualquer tipo de produto, né? E a plataforma, ela breca, se, por exemplo, o imóvel está 1 milhão, o cara chega lá e fala, dou 500 mil, a gente nem aceita, nem vai. Entendi. Chega a ser ofensivo isso, né? Uma pergunta Então, aí, uma pergunta mesmo com relação a, por exemplo, aqui no Rio, né? Como eu te falei, eu não tenho 30 anos, eu tenho 3 anos de mercado, mas aqui no Rio é muito comum as propostas envolverem algum tipo de permuta, tá? É difícil de encaixar, porque a permuta ela demanda que a pessoa que está vendendo queira aquele imóvel, enfim, é difícil de encaixar. Até agora eu só fiz 2 permutas na minha carreira, é muito, muito difícil, mas as propostas chegam com muita frequência. A plataforma está preparada para esse tipo de proposta ou sim, está não? totalmente preparado. Está Perfeito. totalmente preparado. Veja. E não só para isso, Heitor, você colocou bem isso, né? Mas, por exemplo, se o cara, na proposta que ele enviou, ele quer incluir alguma alteração no imóvel, que tipo de alteração? Olha, o caixilho lá, adorei o imóvel, mas o caixilho está muito detonado. Então, eu até topo pagar o valor que você está pedindo, mas me troca o caixilho, por exemplo, né? Ele pode fazer esse tipo de sugestão ali. Tem um botão especificamente para isso, reformar ou alterar algo. E ele põe o que ele acha Entendi. que deveria colocar. É simplesinho, cara. Entendi. Pô, muito bacana, tá? Isso que você tá falando aí sei lá, é música para os meus ouvidos. Eu que ainda trabalho com obra, trabalhei muito tempo em incorporadora, trabalhei muito tempo em construtora Legal. também. Então, assim, tudo isso que você tá falando, para mim, é música para os meus ouvidos, tá? Legal. Aí, ô Rogério, eu te pergunto, né? Hoje vocês estão com um volume aí de imóveis disponíveis em torno de 1 bi, que, se me corrija se eu estiver errado, 1 1,2 bilhão bi. e 100, deve estar chegando agora 1 bilhão e 200, que a gente está... Cada semana correria. E aí a gente está falando hoje de São Paulo, Grande São Paulo? Qual foi o nosso raciocínio, assim, Heitor, até para você entender, né, todas as pessoas, porque quando a gente começou a tornar a companhia um pouco mais pública, a gente teve muitas pessoas, muitos parceiros que nos acessaram, né? Então, Uhum. tanto corretor, incorporador, enfim, muita gente. Só que a nossa preocupação, né, e acho que toda startup deveria ter essa preocupação, sim, toda startup tem que ter growth, né, tem que crescer, né, Escala. mas tem que crescer estruturadamente, tá certo? Tem que Uhum. crescer de uma maneira responsável, tem que crescer de uma maneira a entender que aquele pressuposto da montagem do teu negócio não seja corrompido, né, graças à necessidade de crescimento, né? Então, a nossa preocupação qual foi? A gente vai primeiro em alguns bairros, em determinada região, e naturalmente, como a gente é de São Paulo, escolhemos São Paulo, vamos 8 bairros, vamos crescendo dentro desses 8 bairros, as coisas todas estão funcionais, estão tranquilas, de acordo com o que a gente planejou, entendeu? Dando atenção para todas as 3 partes, aí a gente expande. O que a gente não vai fazer, já te respondendo, crescimento a qualquer custo, simplesmente para fazer captações e captações e captações, entendeu? Nós não vamos fazer isso, não é o nosso modelo de negócio, nós criamos uma empresa de muitos anos, né, de décadas de existência, que foi a Biara lá atrás. E embora isso aqui seja uma startup, a gente está olhando, a gente não é de outra indústria, a gente não vendia, não veio da padaria para criar um negócio dentro da indústria imobiliária. Nosso negócio sempre foi negócio imobiliário, e assim vai ser. Meu filho vive de negócios imobiliários, eu vivo, meu pai viveu, então é cultural, entendeu? Assim, você falou aí de 3 gerações. Minha filha está com 1 ano, acabou de fazer 1 ano. Meu pai vive de negócios imobiliários, eu vivo de negócios imobiliários. Se tudo der certo, a Sofia vai também seguir o nosso caminho. Parabéns para a Sofia. Obrigado. Então, assim, você acabou de falar um termo, né, que é o crescimento a qualquer custo. A gente está vivendo agora um tempo de diminuição de liquidez no mercado mundial, né? A festa da liquidez acabou, né? As pessoas estão de ressaca, estão querendo beber mais, mas acabou a vodka, não tem mais. Então, todas as empresas, e aí tech ou não, né?
todo mundo que está precisando de muita liquidez já está recebendo dos venture capitals, de todo mundo no mercado que cede liquidez. Fala, olha, acabou, tá? Foi muito bom o enquanto durou, e a gente está sentindo uma queda de mercados. A gente está gravando hoje, no dia 11 de maio, a queda na Bolsa, segunda e terça, foi a queda na Bolsa, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Foi uma coisa assustadora, assim, o bear market está vindo aí. Vocês estão preparados do ponto de vista de caixa para esse ciclo que a gente vai chegar? E aí, trazendo para a realidade brasileira, a gente está falando de ano eleitoral, que nunca você acompanhou mais anos eleitorais do que eu. E eu não estou falando da sua idade, estou falando porque você falou de 25 anos de mercado imobiliário, não estou falando que você é mais velho do que eu, mas você certamente tem mais experiência nesse mercado que eu. E aí, como é que a Ubelink se prepara para o futuro em curto prazo? Assim, eu estou falando dos próximos 2 anos. Quando a gente começou a conversar aqui, eu falei que a gente tem que ter muita responsabilidade na hora que cria uma empresa, né? Uhum. E até quando a gente começou a fazer pitch com algumas empresas, os investidores diziam o seguinte: gozado porque vocês são uma startup, mas vocês não são uma startup, né? Porque eu não conheço nenhuma startup que tem, os fundadores têm 30 anos de experiência dentro, cada um, né? 30 anos de experiência dentro da indústria. Eu não conheço startup que os caras já colocam uma IBM para ser a provedora de tecnologia ou contratam a KPMG para fazer a modelagem de negócio. Mas, assim, isso com toda a humildade, a gente fez, investimos dinheiro nosso, né, do capital próprio para isso, para ter um pouco de fundamento, né? E nesse período de 30 anos de experiência, isso acho que dá um ganho extra para nós, Heitor, porque você imagina o que a gente já viu, foi o que eu falei. Nós vimos call, nós vimos hiperinflação, nós vimos o bloqueio dos recursos dos incorporadores, que você quer coisa pior do que isso. Nós vimos o excesso de lançamento dos flats, dos escritórios, abertura de capital das empresas, consolidação, quebra, enfim. Eu até estava conversando com a Chiara, né, que hoje está dentro do time, que o mercado ele oscila muito, né? Não só no ano, porque nosso negócio ele é temporal, né? Então ele tem picos de venda durante um ano normal, sem eleição, sem guerra, etc. Mas assim, a gente vê e a gente tem que estar preparado, né, para esse tipo de oscilação, né? Foi assim que a gente foi criado. E não é diferente. Para nós, nada que você está falando muda, porque o ano que vem as crises serão outras, entendeu? E o outro, outra. Né? O fato, desde que sou criancinha, que fala que Brasil é país do futuro. Né? Brasil é país do futuro. E esse assim futuro não chega nunca, né? Porra. Então, assim, a gente já nasceu preparado para essa história. Claro que tem um ano desafiador, né? A gente está até atendendo uma demanda de um veículo que nos perguntou a respeito das perspectivas para esse ano, e o que a gente disse é um ano cheio de desafio, né? Principalmente pela pressão da inflação, né, em insumo para a construção civil, que muitas vezes não se consegue fazer esse repasse. Quando não consegue repassar, os números não fecham, as vendas diminuem, o imóvel fica caro demais. Por isso, a empresa foi pensada de que maneira? Locação e venda. Né? Ou seja, na hora que eu sinto uma pressão forte de venda aqui, ou de queda nas vendas, a locação ela cresce. Né? E assim vai. Então, o raciocínio estratégico nosso foi estar com esses amortecedores, né, preparados para esse movimento. E a alocação não tem crescido só no Brasil, né? Ela tem crescido no mundo inteiro, exatamente por esse retrato de pressão inflacionária, principalmente a setorizada. Né? O INCC desse mês, deve fechar agora, um absurdo, né? Não dá. Eu tive agora há pouco uma reunião com o incorporador e falou: difícil, a gente vai diminuir bastante o número de lançamentos em função dessa perspectiva. Agora, as empresas vão fechar, vão deixar de existir? Nunca. Entendeu? Então, a gente está olhando isso, e quando eu falo que a gente tem responsabilidade na criação da empresa, eu falo de responsabilidade financeira também. Né? Então, não estamos rasgando dinheiro. Então, toda a contratação ali, ela tem que ter um porquê, ela tem que fazer um sentido dentro da empresa. Não, vai, contrata, entra, vamos, toma camisetinha, toma não sei o quê, toma, vamos lá, mais um. Não dá, né? Tem que ter um pouco de respeito, razão, respeito pelo dinheiro alheio, né? E ter visão de perenidade da companhia. Né? Não estou criticando ninguém, mas esse é o nosso modelo. Né? Uma coisa que aí também não estou criticando ninguém, mas aí quem puder vai pescar. Você falou uma coisa muito interessante, que é
aqui não se fala com bot, se fala com uma pessoa. Isso é muito importante, tanto para a ponta de vendas, quanto para os envolvidos que não são da venda, proprietário e futuro inquilino ou futuro comprador. Isso é muito importante, e eu gostei muito disso. Tem uma outra empresa concorrente de vocês que também segue nessa filosofia. Cara, é assim, eu acho que o vendedor, ele nunca será substituído por uma máquina, tá? A não ser que a gente esteja falando de MM, mas um bem que vale muitas e muitas vezes a renda de quem está comprando, e eu estou falando de centenas de vezes, a maior parte das vezes, não vai ser porque você não está comprando. Eu brinco, não sei se vocês em São Paulo têm a bala Juquinha. Bala Juquinha é uma bala. Tem. Já tem no nosso escritório lá, se você for lá, tem um então monte tá. de agora. Eu só estou esperando o convite para ir lá. Então, assim, a gente não está vendendo bala Juquinha, a gente está vendendo uma coisa que muitas vezes as pessoas estão se comprometendo em pagar durante 3 décadas, às vezes até mais. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma pessoa envolvida, porque a máquina não tem credibilidade que um ser humano tem. Né? O que a gente está fazendo aqui também é aumentando a nossa autoridade perante a rede, perante o nosso networking e mostrando a nossa credibilidade através da fala e dizendo o quanto que a gente se importa com as coisas. Então não faz sentido a gente botar um robô para atender as pessoas. Mas você acabou de falar aí que falou com o incorporador. E como é que é o Belink? Tá, você já falou da parte de tanto locação quanto compra e venda, mas na compra e venda vocês estão separando a parte de lançamentos do mercado secundário, que aí em São Paulo a Chiara já me deu o bizu, que é secundário, aqui no Rio a gente chama de avulso, né? Vocês estão separando, vocês estão tratando igual, como é que vai ser isso? A relação de vocês com o incorporador, me conta um pouquinho sobre isso. Como a nossa história ela é muito forte com os incorporadores, né? E a gente sabe muito bem também da dor de cada um deles, até porque na nossa empresa a gente teve o braço de incorporação, a gente foi incorporador. Então, hoje, muitas vezes, o que acontece é que as dores que uma empresa de venda tinha lá atrás, Heitor, com a gestão dos corretores, a hora que as grandes incorporadoras acabaram trazendo para dentro de casa uma pseudo-imobiliária, que a gente chama de house, elas incorporaram também os mesmos problemas. Né? Não adianta só você trazer os benefícios, você traz o pacote. Né? E ali, dentro desses, tem uma série de desafios, né, para esses incorporadores. E quando eles souberam da montagem da Ublink, embora a gente não tivesse mirado esse mercado, a gente recebeu uma demanda enorme. Não vou citar empresas aqui, porque faz sentido. Também eu não gostaria de fazer isso, acho que eles também não. Né? Mas empresas que têm problema de estoque, só como o nosso modelo de negócio ele se baseia em imóvel pronto e semi-pronto, o que a gente enxergou é que agora a gente poderia atender um ou outro, né, nesse sentido. Então, a gente está fazendo, na verdade, um balão de ensaio, a gente não vai sair, de novo, todo o crescimento, ele né, paulatino, testado, experimentado. Então, assim, possivelmente, futuramente, a gente vai atender incorporador, mas agora, sim, a gente está fazendo um balão de ensaio só, único e exclusivamente. E depois você entende por quê. Tem muita tecnologia, tem uma maneira de respeitar os corretores que já trabalham dentro da própria companhia, entendeu? Então, a tecnologia não pode atrapalhar o trabalho dessas pessoas, pelo contrário, ela tem que melhorar ainda mais o resultado dessa pessoa, e essa é a nossa preocupação. Né? Perfeito, perfeito. Rogério, a gente vai começando a cruzar aqui já quase uma hora da nossa entrevista. Primeiro, eu queria agradecer muito ao seu tempo. Sei que o tempo é a coisa mais escassa que existe. Todo mundo tem 24 horas. Nós e o Elon Musk temos 24 horas no nosso dia. Né? E aí, saber aproveitar isso da melhor forma possível é onde está a sabedoria. Você que tem muito mais experiente que eu, certamente sabe disso melhor do que eu. Primeiro, te agradecer muito pela oportunidade de... Eu, tão pequeno ainda, comecei... O meu canal não tem 6 meses que eu comecei o meu canal. Então, assim, tá com um gigante como você do mercado, e aí fazendo as honras, tirando meu chapéu aqui para você, é muito importante para mim. Chego a arrepiar, cara. Assim, porque eu fui falar com vocês, assim... meio que, não, eu reconheço que eu sou pequeno, se eles quiserem falar comigo, tudo bem. Então, mas todo grande foi pequeno um dia,
é muito nesse espírito e sempre de profissionalismo, de seriedade. Então, muito obrigado por ter cedido esse tempo para mim, tá? Fico, assim, fico muito, muito agradecido mesmo, não tem palavras. Tô até me alongando um pouco no agradecimento, porque realmente fez muita diferença para mim, para o canal. Kiara e Henrique, que me ouviram falar muito, praticamente eu que fui entrevistado na semana passada, me ouviram falar muito. Kiara e Henrique, muito obrigado por vocês terem conseguido esse tempinho com o Rogério, que certamente fez muita diferença aqui para o canal, para mim como profissional, e aí seja profissional de incorporação, de construção ou de venda como diretamente. Eu desejo, Rogério, de coração, que tudo que você me mostrou aqui tenha um grande sucesso, porque pelo menos na apresentação faz muito sentido, tá? Eu dei alguns pitacos aí pro teu CTO, do tipo, olha, eu falei algumas coisas aqui que é praticamente aquilo que eu vejo que que são os gargalos do mercado. Eu sei que você, com 30 anos, tem ciência total dessas coisas, mas assim, foi o que deu certo para mim. O mercado imobiliário mudou a minha vida financeira. Até então, trabalhando mesmo com engenharia, eu jamais tinha visto os ganhos que eu vi no mercado imobiliário, então mudou a minha vida financeira. Você bem falou aí que o profissional de vendas é um profissional marginalizado e o profissional de vendas do mercado imobiliário é ainda mais marginalizado que os outros. As pessoas sempre falam que sempre pensam no corretor como um cara que não deu certo, e eu escolhi ser corretor. Eu já trabalhei em multinacional, já trabalhei em empresa gigantesca, já recebi propostas para ser expatriado e eu escolhi ser corretor, né? Eu estou aqui porque eu acredito que isso aqui vai mudar muito e essa mudança tem ótimas oportunidades, assim como a Ubelink. O que você me contou um pouquinho da história da Ubelink, a gente tem muita sinergia com relação a isso, tá? Rogério, mais uma vez, obrigado. Se você quiser aí, as suas palavras finais para a gente conseguir fechar com chave de ouro essa entrevista aqui. Obrigado a você, Heitor. Assim, a gente agradece. Assim, por mais que você fale, a gente tem bastante experiência, mas eu e todos os meus sócios, a gente tem que ter humildade suficiente para entender, ainda mais com essa molecada que trabalha lá no escritório, a cabeça deles é completamente diferente da nossa, né? Então não adianta pegar essa experiência nossa passada e tentar aplicar ela para os próximos 10 anos, porque a realidade ela é completamente diferente, né? E quando a gente tem um time lá dentro, né? O Henrique é o chefe do Martin lá, é o general manager desse negócio, e a gente mapeia absolutamente tudo, né? Para você ter uma ideia, todo mundo que fala com a gente via redes sociais, a gente tem lá não pode ter um gap maior de X horas para responder a pessoa, né? Que é um sinal de respeito também. E quando a gente mapeou e viu você, então foi a mesma coisa. Não importa o seu tamanho, não importa quem você é, mas acho que o trabalho bacana que você está fazendo e a nossa responsabilidade é sempre incentivar pessoas como você assim a crescerem, e a gente também, os mesmos votos que você fez aí para nós, a gente devolve para você. Espero que o teu canal exploda lá mais para frente e a gente vai estar sempre à disposição para te atender. Eu queria estender esse convite também para a Kiara, né? A Kiara, não sei se você sabe, ela foi uma jornalista bastante importante do setor, premiada, né? Uma jornalista premiada de economia e do setor imobiliário, né? Fala com todos os incorporadores do Brasil, trabalhou por década no Jornal Valor, foi da Agência Estado, DCI, Gazeta Mercantil, e ela, dentro da empresa, ela é responsável por produção de conteúdo. Muito desses conteúdos, eventualmente, a gente vai disponibilizar, né? Então, ela tem feito entrevista com os sindicatos, com o Secov, com a ABCIP, com o Sinduscom, até porque ela tem penetração dentro do meio e, eventualmente, a gente pode distribuir esse conteúdo para o teu canal, se assim você achar que vale a pena. Eu acho que é enriquecedor. Pelo amor de Deus, eu não tenho nem o que falar, cheguei a ficar vermelho, nem sou tão branco assim, fiquei vermelho aqui com a proposta, me pegou de surpresa, óbvio que eu vou topar, tá? Muito obrigado mais uma vez. E não é jabaculã não, viu, Heitor? Matérias que muitas vezes a gente nem
a Ublink nem aparece ali, né? Algumas delas, outras a gente aparece no final ali, mas, por exemplo, tem opinião, a semana passada ela pegou, em função dos balanços das companhias, um cenário um pouco mais claro do mercado, como estava acontecendo com as empresas. Então, de repente, você pode fazer algum excerto disso e tal, só, lógico, boas práticas, aí eu não sei como funciona o meio jornalista, tem que citar a fonte, etc. Tem que citar, né? Você me fala, eu não sei Mas disso. tranquilo, a gente vai, eu vou trocando figurinha com a Chiara aí, e de vez em quando com o Henrique também. Henrique, se prepara que eu vou trocar figurinha contigo. Agora eu tô com o telefone do chefe aqui, hein? Então, Rogério, obrigado muito mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, compartilhe esse vídeo, tá? O papo aqui foi altíssimo nível. Se vocês tiveram qualquer dúvida sobre a Ublink, qualquer dúvida sobre o que a gente falou aqui, me manda aí, que eu vou mandar para a Chiara vai falar com o Rogério e ele vai responder essa dúvida, nem que seja um videozinho de 1 minuto para a gente postar lá no Reels, no Instagram, ou posta também no YouTube. Enfim, pessoal, aqui é informação sempre, mercado imobiliário, para vocês conhecerem. Informação não ocupa espaço, então é sempre bom vocês estarem com isso aí. E agora não tem mais desculpa, porque dá para ver em 2x o vídeo no YouTube, então não é um vídeo de 1 hora, é um vídeo de meia hora, tá? Rogério, muito obrigado, viu? Fico por aqui, até mais e valeu. Obrigado, tudo de bom. Boa sorte, Heitor. Valeu.